185.000 soldados. Um exército que já varreu nações inteiras do mapa. Samaria caiu. Damasco se rendeu. Babilônia tremeu. E agora, nas sombras da noite, esse mesmo exército cerca Jerusalém como uma serpente gigantesca, pronta para dar o bote final. Mas você precisa entender algo que mudará completamente sua visão sobre o poder de Deus. Em algumas horas, esse exército invencível vai despertar para um silêncio que cortará o coração como uma lâmina. 185.000 guerreiros que dormiram confiantes e nunca mais acordaram. O que realmente aconteceu naquela noite? Quem foi o mensageiro que executou a sentença mais devastadora da história? E por que um rei desesperado que rasgou suas próprias vestes se tornou a chave para a maior demonstração de poder sobrenatural já registrada? Você está prestes a descobrir como uma única oração desesperada moveu o céu de tal forma que um império inteiro acordou em silêncio absoluto. Esta é a noite em que Deus provou que ele não precisa de exércitos terrenos para travar suas guerras. As portas de bronze estão fechadas, os guardas se revezam no alto, mas todos sabem que do lado de fora está o exército mais temido do mundo antigo. Senaqueribe, rei da Assíria, já havia conquistado Laquis, derrotado cidades fortificadas e esmagado reis que ousaram se opor. Agora, o cerco se fecha sobre a capital de Judá. Segundo o livro de 2 Reis, capítulo 18, Ezequias já havia visto a Assíria arrancar pedaços do seu reino, e mesmo assim permaneceu. A Assíria era mais do que uma força militar, era uma máquina de intimidação. Suas campanhas não apenas destruíam cidades, mas marcavam o imaginário dos povos com relatos de crueldade, pilhagem e deportações em massa. Os anais reais assírios, gravados em pedra, registravam vitórias com orgulho quase litúrgico, como se cada conquista fosse um sacrifício aos seus deuses. Era contra esse poder que Jerusalém se erguia, pequena, cercada e aparentemente vulnerável. A poeira das estradas anunciava a chegada de legiões. O som metálico das armas, o relinchar de cavalos e o ranger das rodas de carros de guerra faziam eco entre os vales. Ezequias, filho de Acaz, não era um rei perfeito, mas sua reforma espiritual havia purificado o culto ao Senhor. Ele removeu altares estranhos, quebrou colunas e destruiu símbolos de idolatria, restaurando a adoração no templo. Essa fidelidade agora era posta à prova diante de um inimigo que não só desprezava as defesas de Jerusalém, mas também o Deus que ela servia. O profeta Isaías já havia advertido que alianças humanas com o Egito não trariam salvação. Agora, todas as opções políticas e militares pareciam esgotadas. Os portões fechados isolavam o povo dentro de uma cidade em silêncio tenso. Nas ruas, mães apressavam as crianças para dentro das casas, comerciantes fechavam suas barracas e sacerdotes murmuravam orações. O ar cheirava a fumaça das fogueiras e a medo contido. Cada som vindo do lado de fora das muralhas parecia um prenúncio do que viria. De acordo com 2 Reis, capítulo 18, versículo 13, Senaqueribe subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Jerusalém era a última fortaleza em pé. O cenário não era apenas militar, era espiritual. Cada cerco na história de Israel era também um teste de fé, um palco onde a aliança com o Senhor seria confirmada ou negada. Senaqueribe não via muralhas, via uma oportunidade de humilhar mais um povo e acrescentar mais um nome à lista dos que se prostraram diante de sua coroa. Mas para o povo de Deus, Jerusalém não era apenas uma cidade, era o lugar escolhido, o centro da adoração, a morada do nome. E essa convicção tornava o cerco mais do que uma guerra, transformava-o em uma afronta direta ao próprio Senhor. Do alto das torres, sentinelas observavam as fileiras inimigas se espalhando como um tapete vivo pelos campos,
até onde a vista alcançava. Bandeiras assírias tremulavam ao vento, ostentando símbolos que anunciavam domínio e terror. Não era apenas a quantidade de soldados, mas a confiança quase insolente que carregavam. Pareciam certos de que o desfecho já estava escrito, de que em poucos dias atravessariam aqueles portões. Dentro da cidade, os corredores do palácio eram percorridos por mensageiros, trazendo informações fragmentadas e urgentes. Alguns relatos falavam de cidades vizinhas devastadas, de líderes mortos ou levados cativos. A pressão psicológica se somava à escassez de recursos. Era apenas questão de tempo até que a fome, o medo e a desmoralização corroessem as defesas internas tanto quanto as ameaças externas. Mas havia algo que Senaqueribe não podia medir com seus escribas nem intimidar com seus generais. Ezequias sabia que a história de Israel estava cheia de momentos em que o impossível se tornou realidade pela mão do Senhor. Ele conhecia os relatos do Êxodo, da travessia do Jordão, das vitórias improváveis contra inimigos mais fortes. Ele também sabia que, dessa vez, o adversário era imenso, mas a aliança era eterna. A noite avançava, e as tochas assírias formavam um colar de fogo ao redor de Jerusalém. O silêncio intercalado com gritos distantes criava um ambiente em que cada batida do coração era sentida como um eco. Em algum ponto, além das muralhas, a voz de um homem começava a se erguer, carregando não apenas ameaças militares, mas uma declaração contra a própria fé do povo. O som que rompeu o silêncio da noite não foi de trombetas, mas de passos firmes se aproximando do portão principal. Do lado de fora, uma comitiva se destacava contra a massa de soldados. À frente vinha Rabsaqué, oficial de alta patente do exército assírio, enviado direto por Senaqueribe. Ele não trazia armas nas mãos, mas suas palavras seriam afiadas como lâminas. Segundo o livro de 2 Reis, capítulo 18, versículo 17, ele se posicionou próximo ao aqueduto do açude superior, diante do caminho do campo do lavandeiro, exatamente onde suas palavras ecoariam mais longe. Os líderes de Jerusalém, enviados por Ezequias, saíram para encontrá-lo. Eliaquim, filho de Ilquias, administrador do palácio, Sebna, o escriba, e Joá, o cronista, ficaram à frente. Era uma audiência formal, mas todos sabiam que o que viria não seria mera negociação. Rabsaqué levantou a voz e começou a desmontar, ponto a ponto, qualquer esperança de resistência. Não falou em tom apressado, mas com a calma cruel de quem sabe ter a vantagem. Ele ridicularizou a confiança militar de Judá, afirmando que a cidade não tinha sequer homens suficientes para colocar um cavaleiro em campo. Atacou também as alianças políticas, lembrando que o Egito era como um caniço quebrado que fere a mão de quem nele se apoia. Mas foi além. Suas palavras atingiram o centro da fé de Jerusalém. Ele afirmou que nem o próprio Senhor poderia livrar a cidade, insinuando que Ezequias havia irritado o seu Deus ao remover os altares espalhados, concentrando o culto apenas no templo. A distorção era calculada. Os mensageiros de Ezequias pediram que ele falasse em aramaico, para que o povo sobre os muros não entendesse, mas Rabsaqué recusou. Ele se voltou para as muralhas e, em hebraico claro, gritou para todos ouvirem: "Assim diz o grande rei, o rei da Assíria, não se deixem enganar por Ezequias. Nenhum Deus das nações que conquistei conseguiu livrá-las, e o vosso Deus não será diferente." As palavras cortavam o ar como setas invisíveis, buscando atingir não apenas a mente, mas a fé dos ouvintes. A estratégia era simples e devastadora: destruir a confiança antes mesmo de levantar uma espada. Ao citar cidades e povos já derrotados, Rabsaqué pintava um quadro de inevitabilidade. Ao comparar o Senhor aos deuses vencidos, ele não apenas subestimava o poder de Deus, mas desafiava a sua honra. A afronta não era só contra Jerusalém.
era contra o próprio nome. A tensão nas muralhas aumentava a cada frase. Alguns soldados trocavam olhares inseguros, outros mantinham o olhar fixo no vazio, como quem tenta não ser alcançado pelo veneno das palavras. Rabsaquê, percebendo o impacto, insistia. Falava de fome, de sede, de um cerco que faria o próprio povo se render para evitar sofrimento maior. Tudo calculado para corroer qualquer resquício de coragem. Quando finalmente se calou, o silêncio foi denso. Nenhum dos representantes de Ezequias respondeu, obedecendo à ordem do rei para não replicar palavra alguma. A comitiva se retirou, levando nos ombros o peso da humilhação e a consciência de que aquela guerra seria travada em dois campos, no físico e no espiritual. Ezequias, ao receber o relatório, rasgou suas vestes. O insulto não era apenas pessoal ou político, mas uma blasfêmia direta contra o Deus de Israel. Em momentos assim, a reação poderia ter sido de desespero ou de contra-ataque impulsivo. Mas o que ele fez seria lembrado como um ato de fé rara e profunda, um movimento que mudaria o rumo daquela noite e de toda a história que se seguiria. O vento da madrugada atravessava as ruas estreitas de Jerusalém, trazendo consigo o cheiro de poeira e fumaça que vinha do acampamento assírio. No palácio, tochas tremulavam nas paredes enquanto mensageiros chegavam ofegantes com um novo recado. Senaqueribe, não satisfeito com a afronta pública de Rabsaqué, agora enviara uma carta diretamente a Ezequias. Não era um documento comum, mas um golpe calculado, escrito com a frieza de um governante que se considerava invencível. A carta era breve, mas carregada de veneno. Repetia a mesma lógica que já havia ecoado nas muralhas. Nenhum deus das nações conquistadas pela Assíria havia sido capaz de livrar seu povo. As palavras zombavam da fé de Israel, igualando o Senhor aos ídolos de madeira e pedra que haviam sido queimados nas praças das cidades vencidas. O texto, registrado em 2 Reis, capítulo 19, versículo 10 a 13, carregava o peso da arrogância humana no seu auge. Era como se Senaqueribe tivesse escrito não para convencer, mas para provocar. Ezequias recebeu a carta com as mãos firmes, mas o olhar pesado. A luz das lamparinas refletia no pergaminho, enquanto seus olhos percorriam cada linha. Não havia nada de diplomático ali, apenas desafio e escárnio. Aquilo não era apenas uma ameaça militar, era um ataque direto ao caráter de Deus. O silêncio na sala real era denso, interrompido apenas pelo... Gosto amargo de uma profissão de fé, coração que aperta e flerta com a vontade de gritar. Ouço vozes no deserto clamando uma viva lista, mas dessa vez eu sei que não é a de João Batista. Tô na pista, risca agora 21 nomes na lista, bateram